aponta para Ti, Senhor, na certeza de que Tu é fiel para atender e responder o Teu povo. E a Tua igreja nessa noite, ela crê em Ti, Senhor, e ora nessa noite pelo Brasil, Senhor. O Brasil precisa e necessita de Ti, Senhor. Nós sabemos, ó Pai, que uma nação ela não é bem-aventurada, Senhor, se não confiar em Ti. Se não, Senhor Deus, ó Pai, Tu não estender a Tua mão. E nessa noite, ó Pai, nós pedimos, ó Pai, que Tu incline Teu olhar para o Brasil, Senhor. Tende misericórdia da nossa nação. Tende misericórdia, Senhor, da família brasileira, Senhor. Tende misericórdia da nossa casa, da nossa família. Pai, em nome do Senhor Jesus, estende a Tua mão, Senhor Deus, ó Pai, sobre o Congresso, Senhor. Que Tu possa derrubar toda a ação do inferno contra a Tua igreja, contra o povo brasileiro, Senhor. Que Tu possa derrubar toda a ação do inferno, Senhor, todo projeto que se levanta contra a nossa família, contra a nossa casa, contra os nossos filhos. Pai, Tu és poderoso, Senhor, para combater todo o mal, toda a ação do inferno, Senhor. Nós confiamos em Ti, Senhor. E se nós confiamos em Ti, Senhor, Tu trabalha ao nosso favor, Tu age ao nosso favor. A Tua palavra é para nós, a Tua palavra é para a Tua igreja. Então nesta noite quero uma palavra de poder, de glória sobre a nossa vida, sobre a nossa casa, sobre a nossa família, sobre a Tua igreja, sobre o Brasil, Senhor. E quero uma palavra, Senhor Deus, ó Pai, para que o Brasil ele possa marchar na Tua presença, para que aquelas vidas que ainda, Senhor, não teve um encontro verdadeiro contigo, Senhor, que nessa noite toda a cadeia seja quebrada e que essas almas possam receber a Tua palavra, possam receber a palavra de vida. Pai amado, nessa noite nós oramos pelos enfermos. Pai, que nessa noite, ó Deus, Tu possa visitar cada um, Senhor, com uma palavra de cura, Senhor. Quando as pessoas neste momento, Senhor, estão passando por uma situação adversa, mas Tu és poderoso, ó Pai, para trazer alívio, para trazer cura, para trazer, Senhor Deus, ó Pai, alegria nos corações. Espírito Santo de Deus, age nessas vidas, trazendo alegria aos corações, Senhor, levando essas vidas a se alegrar na Tua presença, levando essas vidas, Senhor, até uma vida, Senhor, na Tua presença de paz, de harmonia, Senhor. Leva essas vidas, ó Pai, a sonhar novamente na Tua presença, ó Deus, em nome de Jesus, ó Pai. Nessa noite, ó Deus, nós confiamos, ó Pai, na Tua resposta, nós confiamos na Tua mão que é poderosa para agir ao nosso favor, para agir a favor da Tua igreja, Senhor. E é assim que nós pedimos, ó Pai, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus, aleluia. Pastor Borges vai estar louvando 2 hinos e em seguida ministrar a palavra, amém? Glória a Deus, aleluia. Glória a Deus, cumprimento os irmãos com a paz do Senhor mais uma vez. Vamos estar louvando e engrandecendo o nome do Senhor, pois só Ele é digno de toda honra e toda glória. Aleluia. Santo é o Seu nome. Eu vou estar colocando o projetor para a gente estar colocando as canções para que todos venham estar cantando. Mas é uma música que não é do conhecimento de muitos, mas nós vamos estar louvando. Os irmãos fiquem em espírito de adoração, louvando a Deus, glorificando o Seu nome. Enquanto nós louvamos a Deus, o Senhor Ele está ministrando em nossos corações, Ele está trazendo bênção, Ele está trazendo cura, Ele está trazendo restauração, Ele está nos abençoando. Glória ao nome do Senhor Jesus. Glória a Deus. Majestade santa, lindo escolhido, fiel, melhor amigo. Que lindo esse relacionamento. Tenho aprendido
Louvado seja o nome do Senhor. Glória a Deus. Glória a Deus, aleluia. Somos ligados no Ele venceu, está à direita do Pai e reviveu para nos mostrar o caminho. Ele venceu, está à direita do Pai e reviveu para nos abrir um novo e vivo caminho. Somos ligados no Cordeiro, aquele que venceu, novo e vivo caminho se abriu. Ele venceu, está à direita do Pai e reviveu para nos mostrar um novo e vivo caminho. Luz para os meus caminhos, alegria para minha alma. Seu Espírito me santifica e acalma minha alma. Ele venceu, está à direita do Pai e reviveu para nos abrir um novo caminho. Esperança para o mundo, proteção para Israel. O Messias esperado, o Deus Emmanuel. Ele venceu, está à direita do Pai e reviveu para nos mostrar um vivo novo caminho. Glória a Deus. Glória ao nome do Senhor Jesus. Vamos estar ouvindo a poderosa palavra do Senhor. Deus certamente tem uma palavra para falar aos nossos corações. Glória ao nome do Senhor Jesus. Os irmãos que trouxeram as vossas Bíblias, abram no Evangelho a qual escreveu Lucas, capítulo 15. O Evangelho a qual escreveu Lucas, capítulo 15. Vamos estar só lendo alguns versículos e vamos estar ministrando aquilo que Deus Ele tem para os nossos corações. Glória ao nome do Senhor Jesus. Segundo a minha versão, os irmãos quiserem ficar de pé para que reverência a palavra do Senhor. Segundo a minha versão, diz assim: E chegaram-se a ele todos os publicanos e pecadores para o ouvir. E os fariseus e os escribas murmuraram, dizendo: Este recebe pecadores e come com eles. E lhes propôs uma parábola, dizendo: Glória ao nome do Senhor Jesus. Os irmãos podem se assentar glorificando
o nome do Senhor Jesus. Eu quero estar pregando com o tema: o amor que quebrou todas as barreiras religiosas. Eu quero estar pregando com o tema: o amor que quebrou as barreiras religiosas. Nós que bem conhecemos a palavra do Senhor, a Bíblia, nós vamos entender e perceber que João vai dizer que Deus morreu para que todos os perdidos viessem alcançar a salvação. Mas Jesus, certa feita, no começo do seu ministério, ele vai dizer: na cadeira de Moisés estão sentados escribas e fariseus. Ou seja, Deus tinha levantado Moisés para governar o povo de Israel. Mas no decorrer do tempo, religiosos começaram a assumir a frente das sinagogas, começaram agora a administrar e supostamente ou administrar o reino de Deus, a obra de Deus, assumindo igrejas. E ali estavam os fariseus, estavam os religiosos. E muitos por interesses próprios, porque não queria submeter ao evangelho verdadeiro, aquilo que o apóstolo Paulo vai dizer, aquilo que recebi, aquilo que vos entreguei. Mas muitos recebiam de uma forma, ia distorcendo, ia fazendo da forma que bem queria, da forma do seu bem entendimento, da forma do seu bem prazer. Segundo o apóstolo Paulo chega a dizer que muitos pregam o evangelho por fama, por dinheiro. Tantos são os motivos que muitos pregam o evangelho. E agora nós vamos entender que esses fariseus e saduceus estavam distorcendo a sã palavra de Deus, a ponto de Jesus dizer que muitos religiosos nem entravam no reino de Deus e ainda estavam atrapalhando aqueles que estavam querendo entrar. Ou seja, o religioso, ele atrapalha as pessoas que querem alcançar a salvação. Pelo quê? Pela sua mente, pelos seus ritualismos, por tudo aquilo que ele acha que é certo, que está distorcido da sã palavra do Senhor Jesus. E aqui nós vamos ver um acontecimento. Jesus, ele vai dizer que ele veio para aqueles que estavam perdidos, aqueles que estavam precisando de médico, aqueles que estavam realmente necessitados. Mas só que os fariseus e os religiosos, eles achavam que era uma classe diferenciada, que o evangelho e que as coisas de Deus eram somente para eles, que o perdido, que o drogado, que a prostituta, todos aqueles que estavam contra aquilo que eles achavam que era certo, não poderiam viver. E logo nós vamos ver Jesus, ele indo contra isso. Jesus pregando o evangelho, dizendo que todo aquele que crê, todo aquele que se arrepender, esse seria salvo. Essa foi a pregação de João Batista. João Batista, ele não chegava trazendo dificuldade para que o povo viesse alcançar a salvação. Ele disse: você tem fé no Filho de Deus, você crê na salvação, você crê na vida eterna, você crê no céu, então você pode ser salvo se você se arrepender dos seus pecados e serem batizados. Mas eu vou dizer que há mais do que isso. E João Batista vai dizer: ei, vem um atrás de mim, a qual eu não sou digno de desamarrar as sandálias dos seus pés, que ele vos batizará com o Espírito Santo e com fogo. João Batista, ele se diminuía a ponto de pregar o evangelho genuíno, uma mensagem cristocêntrica, uma mensagem a qual não é uma teologia moderna de hoje em dia, uma mensagem toda distorcida do evangelho verdadeiro. João Batista, ele pregava um evangelho simples, um evangelho do reino, um evangelho que todos poderiam alcançar, um evangelho que era um evangelho de boas novas, boas notícias. E qual seriam essas boas notícias? Que todos poderiam alcançar o reino de Deus. Mas nós vamos ver aqui que começa agora Jesus, nesse capítulo 15, Lucas, o amado, servo, companheiro, médico, evangelista, missionário, escritor, companheiro do apóstolo Paulo. Ele agora vai escrever o evangelho de Lucas, narrando a Teófilo. E ele agora, com todo o seu conhecimento, o seu estudo, porque ele era um doutor, tinha uma linguagem mais ampla, um entendimento diferenciado. Embora todos foram capacitados pelo Espírito, mas Deus usa aquilo que nós temos. Deus, ele pode dar o dom para cada um
E chegaram todos os publicanos para estar ali ouvindo. E Lucas, ele estava num momento muito difícil da vida dele. Lucas, ele estava passando por dificuldades. Lucas estava passando por muitas guerras internas. Mas só que ele tinha aprendido, ele tinha desenvolvido uma fé em Cristo. Independente do que ele estava passando, independente do que ele estava vivendo, ele mantinha a sua fé em Deus e ele não parava. Uma pessoa que ela não tem fé em Deus, uma fé fundamentada em Deus, qualquer coisa muda ele do foco, do propósito e faz ele que ele venha naufragar na fé. Ou seja, desviar do foco que é Jesus, desviar da salvação, desviar das promessas, desviar daquilo que Deus tem prometido, através das suas promessas, através dos seus sonhos, através de visões, através do seu espírito, através da sua palavra. E nós vamos ver que Lucas estava tendo dificuldades, mas Lucas estava pregando um evangelho verdadeiro e genuíno. E Lucas, o interessante é que ele começa dizendo: e chegaram a ele todos os publicanos e pecadores para ouvir. Lucas vai narrar e vai dividir a multidão que estava ali seguindo em dois grupos. Ele vai dividir a classe dizendo que existia ali, estava ali religiosos, pessoas que conheciam a Deus, pessoas que conheciam a palavra de Deus, porém vivia de ritualismo. Mas ele vai dizer outro grupo de pessoas que estava no meio daquela multidão. Ele vai dizer que também tinha pecadores. O interessante é que todos estavam pecando, mas por que Lucas parece que estava usando uma linguagem irônica? Porque o fariseu, ele achava que ele não tinha pecado. O fariseu, ele achava que ele era santo demais. O fariseu, ele achava que ele era o único que ia para o céu. O fariseu, ele achava que só ele conseguia orar. O fariseu só acreditava e confiava que somente a sua autojustiça que ia ajudar ele a se salvar. O fariseu pensava que somente ele podia pregar. O fariseu, ele achava que somente ele conseguia fazer as coisas. Por isso que Lucas, ele vai dizer: chegaram a ele os publicanos e pecadores para o ouvir. E fariseus e escribas murmuraram. O interessante é que no meio desses grupos, dos fariseus e os saduceus e os publicanos e pecadores, nós vamos entender que o fariseu, ele não queria ouvir a Deus. Nós vamos ver que o primeiro grupo, Lucas vai dizer que estavam aptos a poder e a querer ouvir a voz de Deus. Quando você vai pregar o evangelho, você vai pregar com uma pessoa que ela se acha pecadora, ela para ouvir o evangelho. Quando você vai pregar o evangelho com um religioso, ele fala: eu já sei disso, eu compreendo isso, e ele quer acrescentar algo, porque eles têm conhecimento, mas não têm vida prática. Ele tem conhecimento de muitas coisas das Escrituras, porém a sua vida não condiz com as suas palavras. Por isso que certa feita Jesus, ele disse: vocês podem ouvir tudo que eles ensinam, mas não seguem o que eles estão vivendo, porque eles são como sepulcros caiados, eles apenas têm uma aparência, que são formosos por fora de mármore, flores e tantas outras coisas, mas por dentro são semelhantes aos sepulcros, estão todos apodrecendo, estão cheios de imundícia, estão cheios de coisas no coração, a avareza, tantas outras coisas que Jesus, ele vai dizer. Mas o pecador, ele vai agora chegar na presença de Deus. Se você for olhar os evangelhos, todos aqueles que se achavam pecador, ele tinha uma posição diferente daquele que é religioso. O religioso, ele tinha uma aparência, mas só que ele não queria ouvir, ele não queria aprender, ele não queria mudar de vida, ele não queria se aperfeiçoar em Deus, ele não queria seguir os passos de Jesus, mas ele queria seguir os seus passos, queria seguir os seus entendimentos. Ele queria estar no meio do evangelho, como vai dizer Jesus falando dos fariseus. Eles queriam ter aquela aparência, queria fama, eles queriam sentar nas melhores cadeiras, eles queriam estar em pé nas praças para que venham ali ter uma aparência de santidade, uma aparência que orava, uma aparência que estava ali jejuando, tantas aparências. Mas só que no fundo o coração deles não desejavam o arrependimento. Por isso que Jesus, ele vai mostrar o lado avesso dos religiosos. Enquanto todo mundo viu o religioso orando, jejuando e ali com tanta
escribas estavam murmurando. Toda vez que você vê um religioso, ele está murmurando, ele está achando defeito, ele está achando defeito no reino, está achando defeito na obra, está achando defeito em Jesus, está achando defeito no próximo, está achando defeito em todo lugar que ele vai achar defeito. Porque o religioso, ele vai olhar com os seus olhos humanos, os seus olhos carnais e os seus olhos religiosos. Mas quando nós olhamos com os olhos da fé, com os olhos do amor, que é o que Jesus vai cobrar dos religiosos, que os religiosos tinham que ter amor, tinham que usar de misericórdia, porque era uma visão que os religiosos eles não conheciam, eles não entendiam. E ele vai dizer, eles estavam murmurando. E Jesus começa a contar essas parábolas para poder ensinar os religiosos, sem expor eles totalmente. Quando o apóstolo Paulo ele vai tratar Timóteo, ele não vai chegar e falar, Timóteo, você está saindo da posição. Mas o apóstolo Paulo vai escrever uma carta com uma linguagem que o Timóteo entenderia de um jeito e os irmãos da igreja entenderiam de outro. Porque eles entendiam a sua posição, o seu entendimento era diferenciado de uma pessoa comum. E é interessante que ele vai dizer, é onde ele começa a primeira parábola. Nós precisamos, ele vai dizer, no começo disso tudo, o primeiro ponto, ele vai tratar com o quê? As pessoas que são pecadores, ou seja, aqueles que precisam se arrepender, aqueles que precisam encontrar o caminho da salvação. Por isso que no primeiro versículo ele começa a dizer que as pessoas que estavam precisando de salvação, ou seja, e Isaías vai dizer, como que vão ouvir se não há quem pregue? Como que as pessoas vão se converter? Não foi assim que aconteceu ali, quando estava ali o eunuco da rainha de Candaça, quando chegou ali o diácono que ele vai chegar ali, evangelista, e ele vai ali estar falando, você entende o que lê? Ele vai dizer, como que eu vou entender se não há quem vai me explicar, quem vai me trazer luz, me trazer explicação do evangelho? E ele vai trazer ali, vai contar o plano da salvação. E quando ele vai contar o plano da salvação, ele vai dizer, então o que impede de eu ser batizado? Ou seja, ele estava contando o plano da salvação e do batismo. E ele vai pegar e vai falar assim, o que me impede? E ele vai falar, nada, você crê? Crê, então você pode ser batizado, e vai batizar. E mais uma pessoa vai se converter, e mais uma pessoa vai voltar para os caminhos de Deus, mais uma pessoa agora vai estar na presença de Deus. E nós vamos ver ali que Jesus, no primeiro ponto, ele começa a trabalhar sobre salvação aos que estavam perdidos, aqueles que estavam precisando ouvir o Evangelho, aqueles que estavam precisando ver e ouvir o Evangelho e a presença de Deus. E o interessante que me chama a atenção, parece que eu lembro daquela parábola que Jesus vai falar da semente, e o semeador saiu a semear. Isso era a função que Jesus estava fazendo. Ele estava semeando as boas notícias do Evangelho. E dentro do Evangelho sendo pregado, Jesus agora vai explicar qual é o tipo de pessoas que recebem o Evangelho, qual é o tipo de pessoas que ouvem a pregação do Evangelho. E ele vai dizer no primeiro ali, que é como a semente que caiu na beira do caminho, são aqueles que ouvem o Evangelho, mas o diabo vem e arranca a semente do coração, ou seja, arranca a fé do coração, porque a palavra é que vai gerar a fé. Quando a fé agora ela vem por ouvir a palavra de Deus, quando nós ouvimos a palavra de Deus, o Evangelho sendo pregado, as pessoas agora vão se converter, as pessoas agora vão voltar o coração para Cristo. E o apóstolo Paulo vai dizer que isso não é obra do homem, mas a obra de Deus pela fé, porque o Evangelho é loucura para aqueles que não entendem, mas agora ela vai vir como salvação, ela vai trazer agora a bênção para aqueles que crerem, para aqueles que quiserem, para aqueles que aceitarem. E aqui Jesus ele estava pregando o Evangelho, mas só que o primeiro diabo ele vai arrancar do coração. É aquela pessoa que ela aceita o Evangelho, ela até ouve, mas com o tempo logo ela sai. Depois Jesus vai dizer que esse Evangelho também tem outros tipos de pessoas, que é aquelas que agora vai ser
que agora ela vai ficar no coração, mas por não ter raízes, não terem a profundidade, elas vão se perder também no caminho, e aquilo não vai frutificar, com perfeição, e aquela pessoa ela não vai conseguir se firmar no Evangelho, mas ela vai caminhar por algum tempo, e logo depois ela vai se desviar. Depois nós vamos ver Jesus ele trazendo outro ponto, dizendo daqueles que são os espinhos, a qual as vaidades e os desejos dessa vida vão chamar mais a atenção daquela pessoa do que o Evangelho. E ela vai trocar o Evangelho, vai trocar a vida eterna por coisas passageiras dessa terra, por coisas que a traça corrói, que o ferrugem vai consumir. E por último ele vai dizer da boa semente, que é aquela que caiu na boa terra, e aquela pessoa com perseverança, ela vai alcançar o reino de Deus e ela vai frutificar. E Jesus ele agora vai trazer com perfeição a linguagem do Evangelho, da salvação do perdido. Mas só que nessa parábola que Lucas estava narrando, Jesus estava dizendo outro tipo de pessoa. Não eram pessoas que estavam precisando ouvir o Evangelho para se converter, mas ele começa trazendo uma parábola, trazendo para que os religiosos viessem entender, viessem compreender. Ele vai dizer que havia um homem dentre vós, tendo 100 ovelhas, e perdendo uma delas não deixa no deserto 99, e vai após as perdidas até achá-las. Deus estava dizendo para aqueles homens que estavam sentados na cadeira de Moisés, a qual eles teriam que zelar pelas almas daqueles que estavam na presença de Deus, mas eles não estavam valorizando nem os que se converteram e nem aqueles que estavam dentro da igreja. Jesus ele amplia o ponto, não simplesmente que eles não estavam indo atrás dos que estavam perdidos, mas Jesus agora estava dizendo que eles não estavam cuidando daqueles que estavam se perdendo, ou aquele que tinha se perdido na caminhada, porque na nossa caminhada muitos vão naufragar na fé e vão se perder, e Jesus ele estava abrindo um leque para que eles viessem entender. E logo nós vamos ver que ele vai fazer esse discurso, e depois ele vai trazer agora. Havia uma mulher que perdeu uma moeda de prata. Jesus agora vai trazer outro tipo de pessoas que estão se perdendo, outros tipos de pessoas que estão largando a fé. E ele vai dizer daqueles que estão se perdendo dentro da igreja. Existem pessoas que estão se perdendo dentro da igreja. Existem pessoas que estão se perdendo por causa de quê? Porque não tem valorizado aquilo que Deus tem estendido, não tem valorizado a bênção, a graça, aquilo que Deus ele tem trazido. É onde que ele agora vai trazer ali aquela mulher que estava ali perdendo, que ele vai trazer. E ele vai trazer de novo. Aquela mulher vai fazer o quê? Quando ela vem se perder e pega a candeia, vai falar assim, vai trazer luz. Quando uma pessoa está perdida, ela precisa de luz. A luz para esclarecer o entendimento. Por isso que o apóstolo Paulo ele vai dizer: renovais pela transformação da nossa mente. Quando o Evangelho é pregado, a nossa mente é esclarecida das coisas de Deus. Nós agora vamos mudar das trevas para a luz, porque o nosso entendimento agora está ficando claro. E uma pessoa que ela começa a se perder, ela tem que vir agora com clareza. Clareza agora vai trazer um tom de ensino, um tom de orientação, um tom de direcionamento, para que aquela pessoa ela venha se achar, ela venha se posicionar, ela venha valorizar aquilo que ela tem. Porque quantas pessoas têm perdido o que tem? Quantas pessoas têm perdido aquilo que Deus tem estendido para ela? Porque não tem valorizado as bênçãos que Deus tem entregado. Depois ele vai dizer: e varre a casa. Vai falar agora de trabalho. Por isso que Deus ele vai dizer que o Evangelho ele agora é alcançado, o reino dos céus ele agora é alcançado por esposa
possa tirar da direção, a quem possa tirar do foco, a quem possa tirar do caminho da promessa de Deus. Por isso que o Isaías vai dizer: Jesus, esse é o caminho, andai nele. Isaías estava trazendo a orientação que Jesus era o caminho, para que eles viessem o quê? Viessem agora com esforço, viessem entrar no reino dos céus. O reino dos céus é fácil você aceitar Jesus, mas perseverar, Jesus já vai dizer na parábola: aqueles que alcançam, vai alcançar com perseverança. Jesus certa feita vai dizer, quando muitos queriam seguir Jesus, Jesus agora vai testar alguns e vai dizer que aquele que quiser vir após mim, pega a sua cruz e siga-me. Negue-se a si mesmo e siga-me. A cruz agora vai falar da nossa responsabilidade, vai falar agora do nosso compromisso com Deus, vai falar agora do nosso compromisso com o Evangelho, vai falar do nosso compromisso com a igreja, vai falar do nosso compromisso, a nossa aliança. Quando ele vai falar, aquele que quiser vir após mim, pega a sua cruz, negue-se a si mesmo. Ninguém consegue entrar no Evangelho, pegar a sua cruz, sua responsabilidade, manter a sua aliança, se não haver renúncia. Pessoal, fala: é fácil seguir um casamento, a renúncia, para você ficar no trabalho, a renúncia, para você fazer qualquer coisa, precisa de renúncia. E o Evangelho também não é diferente. A gente tem que renunciar aos nossos achismos, renunciar ao nosso eu, renunciar às nossas vontades, renunciar às nossas vaidades, para que nós venhamos nos enquadrar, nos aperfeiçoar, para que nós venhamos alcançar a maturidade de Cristo, para que nós venhamos seguir as pisadas de Cristo, porque senão nós não vamos alcançar o Evangelho, nós não vamos alcançar o céu. Vamos caminhar com Cristo muito tempo, pouco tempo, vai depender, como Jesus disse na parábola, mas nós com o tempo nós vamos se desviar, a nossa fé vai se desfalecer. E ele vai dizer depois: busca com diligência até achar. Esse busca aqui vai falar agora o que? De investimento. Ninguém vai alcançar, todo mundo que quer um propósito, ele deseja algo no coração, ele vai fazer investimento. Pessoa que quer um carro, ela vai fazer um investimento para conquistar. A pessoa que quer um casamento, que é uma vida sentimental, ele vai agora investir para alcançar. A pessoa que quer um concurso, ela vai investir. A pessoa que quer ser usada por Deus, até nos dons e tudo, ela vai ter que investir tempo, investir recurso, investir dinheiro. E Jesus estava dizendo, para que eles viessem alcançar, eles teriam que buscar, ou seja, teriam que investir. Aquela mulher, para que ela viesse se encontrar, para que ela viesse continuar em seguida, ela precisava investir. E no final ela vai dizer: até achar. É o segredo que em todas as parábolas quais você vai achar, está dizendo da perseverança. Quantos começam bem, continuam bem e no final se perdem? Quantos agora começam mal, às vezes vai bem no meio da vida e no final se perde porque não tem perseverança? Por isso que Jesus ele vai dizer: muitos vão chegar depois e os últimos serão os primeiros e tomarão as cadeiras daqueles que já estavam. Não era ali, Jesus não estava falando de injustiça, estava falando de posicionamento, perseverança, decisão, compromisso. Por isso que Jesus estava dizendo daqueles homens ali naquela parábola. E essa mulher ali, ela vai agora trazer aqueles conselhos. Jesus estava trazendo para aqueles que estavam perdidos dentro de casa. E por último agora Jesus ele vai dizer de dois filhos. Agora Jesus ele estava tratando, um filho representava os fariseus, o outro filho representava ali outra pessoa que estava saindo da presença de Deus. Mas o interessante é que Jesus em todos ele vai valorizar as almas. Tudo que ele vai tratar nas parábolas é valorizando o valor de uma alma. Porque para nós, para Jesus e para nós que conhecemos o reino de Deus, o mais importante não são bens, não é finança, mas é o que? É a alma. É a alma do perdido. Por isso que ele vai falar que nós somos comprados com alto preço e não é um valor inestimável, é um valor
céu, uma eternidade sofrendo ou uma eternidade se alegrando. E Jesus ali estava valorizando isso. É onde Jesus agora ele vai começar a descrever e orientar, tratando os religiosos e tratando o valor de uma alma. Uma pessoa, quando Jesus ele vai falar que uma pessoa, quando encontra o reino de Deus, em outra parábola, ele vende tudo o que tem até alcançar aquele. Ele estava dizendo de propósito, estava falando de uma visão, de algo valioso. Quando nós não temos a visão do Evangelho como algo valioso, a gente não vai abrir mão das outras coisas. Por isso que Jesus contou uma parábola: aquele que encontrou o tesouro, falando do reino de Deus, ele vende tudo o que tem, ou seja, ele considera tudo aquilo menos valioso do que o reino de Deus. E ele vai vender tudo o que tem para que ele possa o quê? Alcançar aquilo a qual é mais valioso. Aquilo que eu estava falando da eternidade. E ele vai dizer aqui: disse um certo homem, tinha 2 filhos, e o mais moço deles disse ao pai: Pai, me dá-me parte da minha fazenda que me pertence. E ele repartiu por eles a fazenda. Logo nós vamos ver aqui que ele estava querendo antecipar bênçãos a qual não era para ter chegado. Como eu estou pregando na linguagem evangelística, o que faz muitas pessoas perderem a salvação e perderem o foco que é Cristo são o quê? Bênçãos recebidas antes do tempo. Tem pessoas que não têm estrutura, não têm maturidade, e quando recebem ela acaba largando o Evangelho. Tem pessoas que oram, que jejuam, que buscam a presença de Deus até alcançar algo, seja financeiro, seja sentimental, seja ministerial, e depois disso elas acabam se perdendo. Por isso que muitas pessoas não vão receber muitas bênçãos aqui na terra, porque Deus ele vai priorizar a salvação, e que para pessoas alcançarem a salvação for necessário passar por lutas, passar por perdas e não viver o melhor dessa terra, que é uma promessa para aqueles que servem a Deus. Assim vai ser, porque o coração do homem é enganoso. Às vezes nós pensamos: não, se Deus me der, eu vou ofertar mais, eu vou dar mais na casa de Deus. Mas só que quando nós recebemos, muda. Quantas pessoas eu conheci que falavam: quando Deus me abençoar com uma vida sentimental, eu vou estar mais na presença de Deus, que é uma área que me traz muita guerra. E na hora que ela recebeu aquela área, ela fez foi acabar quais que saem da igreja, ou muitos saíram. Quantas pessoas disseram: eu não sirvo a Deus porque eu tenho pouco recurso financeiro, passo muitas lutas, e quando ali ela recebe uma bênção de Deus, um bom emprego, ela está ganhando bem, ela vai agora se enveredar por um caminho de vaidades, e vai agora sim vai descer, e vai querer agora, como vai dizer Salomão, tantas são as vaidades, e vai agora se enveredar por esses caminhos, e vão agora deixar Cristo de lado. Quantas pessoas que eu vi isso acontecendo? E Jesus, se for necessário, muitas pessoas não vão viver bênçãos para que venham o quê? Sair da presença de Deus. Deus ele não vai dar uma bênção que vai trazer maldição. Por isso que o escritor ele vai dizer na Bíblia, ele vai dizer: a bênção do Senhor ela não vai acrescentar dores. Deus ele não vai trazer nada que vem trazer perdas e males e dores depois. Por isso que antes de Deus ele abençoar uma pessoa, ele prepara. José ele tinha um propósito, ele tinha uma direção, ele tinha uma promessa, mas não estava preparado. Ele agora foi forjado no fogo para viver aquilo que Deus tinha para ele, para que ele não viesse se perder, para que ele não viesse se envaidecer, para que ele não viesse desviar do fogo e do propósito maior, tanto de chegar no céu com a posição que Deus queria usar ele para ser canal de bênçãos para outros. Às vezes Deus nos entrega algo para que nós venhamos ser bênção para outros, mas só que quando nós recebemos aquela bênção, aquilo que Deus ele trouxe, nós só pensamos em nós mesmos.
Nós só pensamos no nosso eu, no nosso ego, nas nossas vaidades. E aqui Jesus estava trazendo. E quantos também têm se perdido? O inimigo também ele favorece pessoas para que essas pessoas venham receber. Nem tudo que muitas pessoas recebem até dentro da igreja é o próprio Deus que dá. Às vezes o próprio diabo vai abençoar não, trazer algo para aquela pessoa, para que ela venha mudar o foco e a direção e o propósito de Deus. O diabo, sabendo que aquela pessoa, quando ela tem aquilo, ela não vai permanecer, o próprio diabo abre a porta. O próprio diabo agora vai trazer, mas aquela porta não foi Deus. Aparentava ser um caminho de bênção, mas não é. Não é o caminho a qual Deus ele tinha. Nós vemos ali Abraão e Ló. Abraão ele foi pelo caminho da fé, dentro de uma promessa, uma direção e um propósito. Ló foi pelo caminho de vaidade, de desejo, pelos seus olhos humanos e carnais. E agora vai trazer sofrimentos para a sua alma. E quantas pessoas têm trazido sofrimentos para a sua alma? E o inimigo ele ainda vai ajudar que aquela pessoa ela venha se perder. Porque o diabo ele não vai se preocupar que a pessoa venha receber muitas coisas, desde que ele venha perder o que é mais valioso, a salvação. E Jesus é o contrário, ele vai priorizar a salvação, ainda que pessoas não venham ter nada, não venham usufruir de nada nessa terra das bênçãos que ele mesmo prometeu, que ele mesmo tem favorecido, ele mesmo tem falado pelas suas promessas, pela sua palavra, pelos seus profetas, pelo seu Espírito. Porque Deus, o mais interessante para Deus é a nossa alma. Não é se você vai ter o carro do ano, não é se eu vou ter o carro do ano, não é se nós vamos ter a melhor casa, não é se nós vamos ter a melhor roupa, não é se nós vamos ter a melhor família, mas é se nós vamos alcançar a salvação. Por isso que ele vai dizer, o que adianta ganhar o mundo todo e perder a sua alma? Porque não vai adiantar você conquistar tantas coisas e não alcançar as riquezas. Nós vamos ver ali ele contando do rico e Lázaro. Ele vai trazer esse aqui, os propósitos e os mistérios de Deus. Ele viveu na escassez, sofrendo com doença, com chagas, tantas coisas, mas ele alcançou o céu. E o outro tinha de tudo para favorecer. Tinha bons, se formos parafrasear no nosso tempo, tinha o melhor carro para ir para a igreja, tinha a melhor casa para se acomodar, tinha todos os recursos, tinha tudo para que viesse investir nele, no reino, na família, mas só que ele não investiu. Só que depois que ele estava no inferno, Jesus vai contar a parábola. Ah, Senhor, eu estou preocupado com meu irmão, eu estou preocupado com a minha família. E Jesus falou, opa, agora já era, morreu, cessou o juízo. O que você tinha que fazer por você, pelo seu irmão, pelos seus filhos, pelos seus pais, pelo seu próximo, pelos perdidos, era antes. Mas só que depois que ele estava ali no sofrimento, é que ele vai lembrar, eu precisava ter evangelizado, eu tinha que ter ensinado o caminho para o meu irmão, para o meu parente. Ele quis uma segunda chance, mas a segunda chance que Deus nos dá é no dia chamado hoje, o dia onde nós podemos nos arrepender, mudar os nossos caminhos e mudar a nossa história. E Deus agora ele vai escrever uma nova história nas nossas vidas. Mas depois que morreu, a Bíblia vai dizer que cessa, morreu, acabou, cessa. É o dia do juízo. Não tem mais o que fazer, morreu, acabou. Por isso que nós temos que nos preocupar no dia chamado hoje. Porque depois que morreu não adianta mais nós ficarmos, eu poderia ter feito mais, eu poderia ter trabalhado mais na obra, eu poderia ter mais investido mais em missionário, eu poderia ter orado mais, eu poderia ter santificado mais, eu poderia ter lutado pela minha casa, pela minha família, eu poderia ter trabalhado na obra de libertação dos meus parentes, eu poderia. Mas só que não vai ter como, vai ficar somente nas memórias, as memórias que vão seguir. Pessoas vão estar ali no inferno com memórias, pessoas vão estar no céu com memórias, pessoas vão estar com memórias ali que eles poderiam ter ser sendo salvos, ter salvo sua família, sua casa, poderia agora estar com Cristo, mas não vão. Agora tem pessoas que vão estar no céu com memórias boas, lembrando de tudo aquilo que fez com Deus, de tudo aquilo que Deus proporcionou.
e mais do que isso, vai estar agora vivendo uma nova vida de alegria, de paz, aonde no céu agora não haverá choro, não haverá dor. Estaremos lá alegres com Deus por toda a eternidade, o adorando e bendizendo na beleza da sua santidade. E ele vai dizer ali que esses dois, um vai pedir a sua herança. O interessante é que ele teve coragem de falar o que ele tinha desejo. Ele teve coragem de falar: Senhor, eu quero conhecer o mundo. O que faz muitas pessoas ficar na igreja e não mudar de vida é por causa que elas não têm coragem de abrir o seu coração para Deus. Não no modo negativo de falar: Senhor, eu quero ir para o mundo, mas dizer: Senhor, a minha carne deseja o mundo, a minha carne deseja a prostituição, a minha carne deseja a avareza, a minha carne deseja tantas coisas, mas eu quero que o Senhor venha me ajudar em Deus, venha me ajudar através do Espírito a me limpar, a me purificar, para que eu venha agora almejar e desejar as coisas do céu. Mas tem pessoas que ficam ali fingindo que é uma pessoa santa, fingindo que é uma pessoa pura, mas está cheio de guerras internas, está cheio de guerra no coração, está cheio de guerra na mente. Por isso que Jesus ele vai trazer de onde que procede todos os males, ele vai dizer do coração. O coração está cheio de maldade, está cheio de perversão, está cheio de iniquidade, cheio de coisa, e ele está querendo bancar o santo. Em vez de chegar ali igual aquele publicano que chegou ali e falou: Senhor, eu não sou digno de estar na sua presença, pois eu sou pecador, e batia a mão no peito dizendo: Senhor, é propício a mim, pecador. E nem tinha coragem, nem se achava digno de olhar para o céu, porque ele tinha vergonha dos seus pecados, ele tinha vergonha do seu estado pecaminoso diante da santidade de Deus. Foi isso que Isaías, quando ele teve um encontro com Deus verdadeiro, ele teve uma mudança de vida. Ele falou: Senhor, eu sou uma pessoa de lábios impuros, eu sou uma pessoa que preciso de libertação, de purificação. Mas antes da pessoa ter um encontro com Deus verdadeiro, ele está cheio de problemas, cheio de vaidade, cheio de perversão, cheio de coisa ruim, e ele está dizendo, colocando a culpa sempre nas outras coisas, e não se preocupa com ele. Por isso que o apóstolo Paulo ele vai dizer: examina-se o homem a si mesmo. O apóstolo Paulo vai dizer: buscai primeiro as coisas lá do alto, pensai nas coisas lá do alto, para que o Espírito venha aperfeiçoar em vós. Porque o apóstolo Paulo estava dizendo da luta da carne e da luta do Espírito, que nós íamos vencer a nossa carne pelo Espírito, através das armas espirituais. Porque nós temos uma humanidade caída, uma humanidade cheia de desejos ruins, cheia de males, cheia de coisas, e o que vai aperfeiçoar, e o que vai mudar o nosso coração, é a nossa autojustiça, é a nossa bondade? Não, é Jesus pelo Espírito Santo. Vai nos lavar agora com o sangue do Cordeiro, e vai purificar nossas vestes, e vai agora transformar o nosso coração, e nós agora vamos cada dia mais parecer com Cristo. E poucos dias depois, o filho mais novo, ajuntando tudo, partiu para uma terra longínqua. Ele dispersou a sua fazenda e viveu dissolutamente. E o interessante é que a Bíblia vai dizer que ele repartiu a bênção com os dois. Aquele que se julgava santo também quis coisas a qual não era o tempo. Tem pessoas, com a pessoa, às vezes ela fica se escondendo, espera só acontecer alguma coisa para ele fazer o quê? Ele se manifestar. Ele não tem a coragem de falar: eu não acho certo isso, eu não acho certo aquilo. Mas basta alguém ou uma pessoa, seja por desejo, seja por fermentação espiritual, ele vai agora entrar no mesmo barco, na mesma embarcação. Como estava ali, nós vamos ver, estava o Arão e Miriam. Só bastou um falar assim: eu não concordo com as atitudes de Moisés. O outro: é mesmo, vamos agora tirar ele, não merece estar ali. Às vezes a pessoa não tem a coragem, mas tem o mesmo sentimento, o mesmo pensamento, porque ela não foi limpa pela palavra, ela não tem um coração sincero e reto. E o diabo ele agora vai esperar o momento certo para que venha trazer a fermentação, para que venha trazer o quê? Coisas para que venha trazer prejuízos,
nas nossas vidas, trazer prejuízo para o reino, para a obra de Deus. Por isso que quando nós temos dificuldade, nós temos coisas que estão tirando a nossa paz, pensamentos impuros, imorais, o apóstolo Paulo vai dizer que nós temos que lançar nos pés de Cristo. Nós temos que falar: Senhor, eu estou com um pensamento a qual não é proveniente da sua palavra. São pensamentos que o Espírito Santo não aprova, que a sua palavra não aprova, que a minha consciência reprova. E eu quero que o Senhor venha me ajudar a me limpar, a me purificar. E Jesus certa feita vai dizer: porventura, se vocês orarem ao Pai, Ele não vos concederá? Quanto mais o Espírito Santo não vos dará, quanto mais Ele não vai trazer sobre vós a purificação, o renovo. Nós temos que buscar na presença de Deus, mas o que falta, e muito, é o que? É a sinceridade. Porque nós temos uma humanidade. A Bíblia vai dizer que o inimigo ele vai lançar setas e dardos na nossa mente. Setas, às vezes, pensamentos imorais, obscenos, coisas ruins. E nós vamos fazer o quê? Senhor, limpa minha mente. Não deixa que venha descer para o meu coração, mas que o Senhor venha limpar. Porque o apóstolo Paulo ele vai dizer que quando nós imaginamos e pensamos, nós agora vamos descer para o coração e vamos dar luz ao pecado. Antes de uma pessoa consumar o pecado, passa pela mente, e aquela pessoa ela fica desejando, fica pensando, fica almejando, aí desce para o coração, ela começa a planejar, arquitetar, começa a ver como é que ela vai fazer aquilo, até dar luz ao pecado. Quando você vê uma pessoa que pecou, ela estava passando por guerras, talvez dias, talvez meses, talvez anos, o diabo ali tentando fazer com que aquela pessoa viesse dar luz ao pecado. Por isso que ele vai dizer que nós temos que confessar nossos pecados, confessar nossas iniquidades. A iniquidade é aquilo que está em nós, é aquele negócio que está em nós. O pecado é quando nós já estamos perto da luz, nós já temos a luz em pensamentos. Mas às vezes nós estamos ali, nós estamos desejando, estamos dando lugar à nossa carne, dando lugar a pensamentos do diabo, que também podem atrapalhar a nossa salvação. A coisa mais simples a fazer é chegar nos pés de Cristo e falar: Senhor, limpa a minha mente, limpa o nosso coração. O salmista vai dizer que tudo que você tiver que manter puro, limpa o coração, que é de lá que vai vir as coisas ruins, porque quando desce para o coração, é quando a pessoa agora ela vai aceitar. Quando está na mente, está nas guerras. A pessoa recebeu uma seta, está em batalha espiritual, está em processo de libertação, de purificação de hábitos e tantas coisas. Mas quando ela desce para o coração, é quando a pessoa agora ela aceitou. É quando aquela pessoa ela já está desejando aquele mal. Ela já está agora esperando só a oportunidade para consumar o pecado. E agora ali nós vamos ver que, para a gente partir para a conclusão, Jesus ele vai trazer ali que todos precisavam alcançar a salvação e que Jesus se preocupava com todos. Jesus ele não queria perder os religiosos, Jesus não queria perder aquele que estava saindo do caminho, Jesus não queria perder aqueles que estavam se perdendo dentro da igreja, e Jesus não queria perder aquele que tinha saído, porque Jesus queria que todos viessem se salvar. Jesus queria que todos viessem alcançar os céus. Todos viessem. Jesus ele pregou para todo mundo. Jesus ele veio para que todos viessem alcançar a salvação. Só que existe, você pode alcançar a salvação e não viver e não usufruir as bênçãos de Deus. Mas você pode alcançar a salvação e ainda viver as bênçãos de Deus. Se você souber aproveitar e obedecer os princípios do Evangelho, obedecer os direcionamentos da palavra, você vai viver as bênçãos de Deus e vai alcançar a salvação. Agora tem pessoas que só vão alcançar a salvação e não vai viver as bênçãos de Deus. Tem pessoas que vão viver certas bênçãos, mas vão perder a salvação. Quando ali aquele leproso ele chegou, Jesus curou todos os leprosos, mas a Bíblia vai dizer, só um alcançou a salvação. Só o que voltou a Jesus, ele foi grato a Deus, ele continuou. Porque tem gente que só está na presença de Deus para receber algo.
Mas quando nós somos gratos, nós reconhecemos, nós queremos um relacionamento com Deus, é diferente. Nós vamos viver as bênçãos de Deus e nós ainda vamos alcançar a salvação. Nós ainda vamos alcançar tantas bênçãos, mas nós não podemos nos perder. Nós não podemos perder a fé, nós não podemos perder a perseverança. Nós temos que continuar olhando para Cristo, o autor e consumador da nossa fé. Os irmãos que quiserem vir aqui na frente, nós vamos estar orando. Glória ao nome do Senhor Jesus. Louvado seja o nome do Senhor. Senhor, meu Deus, em nome de Jesus, nós queremos apresentar, Senhor, meu Pai, a cada um que aqui se encontra. Que o Seu Espírito venha convencer, que é o Seu Espírito que convence da morte, do pecado e do juízo. Venha trabalhando, Senhor, meu Pai, em cada coração, Senhor, meu Deus, para que nós venhamos alcançar corações sábios. Livra-nos, Senhor, meu Pai, do homem sanguinário, do homem, Senhor, meu Pai, perverso. Livra-nos, Senhor, meu Pai, de todo mal. Senhor, meu Pai, venha limpando o nosso coração, a nossa mente. Venha nos aperfeiçoando, Senhor, meu Pai, venha nos dando estrutura, Senhor, meu Deus, para vencer, Senhor, meu Deus, as batalhas espirituais. Venha trazendo, Senhor, meu Pai, as suas bênçãos, Senhor, meu Deus. É o que nós, Senhor, meu Pai, nós queremos te pedir, Senhor, meu Deus, nessa noite. Fátima, eu via Deus, você, na presença de Deus, você fazendo um propósito na presença de Deus. Deus, ele abriu uma porta para você. A mesma coisa que eu tinha visto da outra vez, né? Eu acho que eu já tinha visto isso, você passando um concurso. Eu vi você fazendo um propósito, e Deus ele te abençoando nessa área. Mas só que Deus, eu via Deus ele requerendo que você viesse se aproximar mais dele. Como eu disse na palavra, existem certas bênçãos que Deus ele só vai nos entregar quando nós estivermos na presença dele, quando ele vai nos preparar, ele vai agora estar nos ajustando para que ele venha nos abençoar. E eu vi a Deus ele te abençoando. Amém? Glória ao nome do Senhor Jesus. Nessa noite, para que Deus possa estar trabalhando sobre a tua alma, sobre as nossas vidas nessa noite, Pai. Ainda diante da tua presença, Senhor, nós oramos por essas vidas que se achegaram à tua presença nessa noite. Espírito Santo, a tua palavra foi dita, pregada e ministrada nessa noite, Senhor. Há coisas, Senhor Deus, ó Pai, que o Senhor nos concede valores, Senhor Deus, ó Pai, que o Senhor Deus, ó Pai, prega sobre a nossa vida, Senhor, a qual nós devemos cuidar, zelar, Senhor Deus, ó Pai. Nós oramos nessa noite, Espírito Santo, Pai, derrubando cada vida, Senhor Deus, ó Pai, diante da tua presença. Não deixa, Senhor Deus, ó Pai, que aquilo que o Senhor tem investido sobre essas almas, Senhor, a qual o inferno, o diabo possa querer vir, rolar, saciar, Senhor Deus, ó Pai, mas venha quebrando toda a ação nesta noite, venha, Senhor, trazendo as renovações, Espírito Santo, venha fortalecendo este povo, Senhor Deus, ó Pai, diante da tua presença, Senhor, que a mão do Senhor seja estendida, Senhor, sobre estas almas, Senhor Deus, ó Pai, Espírito Santo, venha operando, realizando, Senhor, as tuas obras, Senhor, mas Deus de milagres, Deus de Santo, Deus, ó Pai, Espírito da bênção, Senhor, Deus, ó Pai, nesta noite nós clamamos sobre cada vida, Senhor, que cada um tem uma experiência, Senhor, Deus, ó Pai, Deus, que venham ser marcantes para as tuas vidas, transformadas, Espírito Santo, Deus, confia a cada vida, Senhor, a mais excelência do teu reino, Senhor, para a glorificação de Deus, Senhor, nós apresentamos essas vidas, Pai, venha fortificando, Senhor, aqui nas terras, abençoando, Senhor Deus, nessa noite, venha Espírito da graça, venha trazendo, Senhor, as tuas liberações, ó Pai, sobre o teu povo nesta noite, Senhor, derrubando os corações, as mentes, Senhor Deus, venha purificando, Senhor Deus, ó Pai, a tua palavra diz que nós devemos ter amigos de Cristo, Senhor, derrubando a nossa mente, Senhor Deus, ó Pai, nos concedendo a nobreza, Senhor, dos pensamentos do teu reino, Senhor, para que a nossa mente receba em ti, Senhor, as ministrações, para que possamos estar aptos, Senhor
Deus, ó Pai, a entendermos qual é a perfeita vontade, meu Deus, ó Pai, da tua vontade sobre as nossas vidas, Senhor. Nós apresentamos essas vidas, Senhor. Entra, Senhor Deus, ó Pai, com batido sobre essas vidas. Entra nas suas casas, nos seus lares, Senhor, transformando, trabalhando, Senhor Deus, ó Pai, de forma, Senhor Deus, ó Pai, maravilhosa, de forma onde o teu reino venha ser glorificado através dessas vidas, Senhor, aonde o teu nome possa ser exaltado, Senhor Deus, ó Pai, através, Senhor Deus, ó Pai, dessas vidas, Senhor, nesta noite. Senhor, fortalece as alianças nesta noite, como foi ministrado, Senhor, sobre o compromisso, Senhor Deus, ó Pai, a perseverança, da graça, Senhor, a cada vida a persistir, permanecer, Senhor Deus, ó Pai, diante da tua presença, na oração, na palavra, na busca, Senhor, na intercessão, ó Pai, que é quebrando as resistências, que a resistência não vem do coração, Senhor, mas que possamos estar livres, Senhor Deus, ó Pai, para adorar o teu reino, Espírito, meu verdade, Senhor, de toda entrega, Senhor, de toda entrega, Senhor Deus, ó Pai, de todo o coração, o Espírito Santo. Eu quero, Senhor, nessa noite. Me agradecendo, Senhor, Deus, ó Pai, por trabalhar, Espírito Santo, e tocando sobre vidas nessa noite, Senhor. Não seja nossa mão, Senhor, mas que seja a mão do Senhor, demorando com Deus, Senhor, Deus, ó Pai, com Deus espiritual, Senhor, de cada vida, Senhor, e elevando vidas a patamar maior, experiência, Senhor, Deus, ó Pai, aonde as palavras se aproximam do teu reino, da tua presença, do teu Espírito, daquilo que tem para ser liberado, Senhor. Glória, Senhor, exaltado bem, mas a tua presença, renova, Senhor, a alegria dos corações, renova, Senhor, a alegria sobre as vidas, Espírito Santo, renova, Senhor, Deus, Pai, sobre as vidas, Senhor, meu Deus, ó Pai, aquilo que o Senhor tem como promessa, Senhor Deus, nós queremos a Ti nesta noite, ó Espírito Santo, Deus, é por isso que eu Senhor, de forma maravilhosa, é ministrando, Senhor, Aquela possa, meu Pai, saber o combustível, meu Pai, aquela possa, meu Pai, saber falar, tomar decisões, meu Deus, que o nome venha ser lá, show, seja glorificado, meu Pai, na vida dela, meu Pai, venha só, meu Pai, prosperando, meu Pai, o seu caminho, meu Deus, venha prosperando, meu Pai, que ela possa ser, meu Pai, exercendo, meu Pai, o seu ministério, meu Pai, meu Pai, mais essa graça, meu Pai, meu Pai, que administração, meu Pai, direcionando, Senhor, a excelência das gerações, Senhor, Pai, a tua palavra diz, ó Pai, glória seja a tua presença, exaltado, meu Pai, Senhor, glória seja a tua presença, graça, meu Pai, meu Pai, derramando, meu Pai, merece, Jesus, nossa, Senhor Deus, ó Pai, em nome de Jesus Cristo, amado Senhor, em nome de Jesus Cristo, Pai, ser liberado sobre cada vida, em nome de Jesus, Senhor, nós pedimos a Ti, Pai.